Olá, pessoal. Nós somos os alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Rondonópolis. Nós vamos apresentar um trabalho sobre micorrizas arbusculares e absorção de fósforo em função da capacidade de fixação de fósforo do solo e da competição com a microbiota. Esse trabalho vai ser apresentado por mim, Samara, pela Gesiele, o Felipe e o Stefano. Vai ser apresentada a disciplina de Biologia de Criptógamas pelo professor mestre Jailton Marques da Silva. Bom, os fungos micorrízicos arbusculares, os FMA, se associam às raízes das plantas e incrementam a absorção de fósforo, macronutriente com baixa mobilidade do solo. A absorção de fósforo diretamente pelas raízes das plantas é feita predominantemente por processos dependentes da difusão de fósforo no solo, que ocorre numa taxa muito lenta para atender às necessidades das plantas. Bom, então o que ele quer dizer nesse começo é que as plantas, elas necessitam do fósforo tanto para crescer quanto para desenvolver. E quando ela faz associação mutualística com esse fungo, ela consegue ter uma absorção maior do fósforo. A contribuição dos micélios dos FMAs, o qual é constituído pelo conjunto de suas hifas, crescem além da zona de depressão das raízes, explorando maior volume de solo e possuem alta afinidade por íons de fosfato. Então, o que ele está falando aí é que quando as plantas se associam a esses fungos, elas conseguem ter uma absorção maior de fósforo através dos micélios dos FMAs. O aumento na absorção de fósforo pelos micélios extraradicular se deve possivelmente pela mais completa exploração do volume de solo. Eles conseguem explorar melhor o solo também porque tem diâmetro médio menor que o dos pelos radiculares e podem entrar em poros do solo inacessíveis às raízes. Então, essa absorção, eles conseguem fazer uma absorção maior porque eles têm as hifas deles, o diâmetro é menor do que o diâmetro das raízes das plantas. Então, como as raízes são muito grossas, elas não conseguem elas conseguem ir até uma certa altura no solo. Como os fungos têm as hifas um pouco menores, eles conseguem ir até mais profundo e eles conseguem fazer uma absorção maior do fósforo. As hifas de FMA podem absorver maior quantidade de fosfatos que as raízes das plantas, que é o que eu disse anteriormente. Como ele consegue mais profundamente, ele consegue absorver mais, até porque ele tem uma certa atração maior por íons de fosfato do que as raízes das plantas. Os FMAs contribuem para a eficiência no uso de fósforo pelas plantas. Essa contribuição pode ser otimizada pela ação de isolados de FMA mais efetivos na absorção e transferência de fósforo. Então, essa associação acaba sendo uma associação mutualística, que é bom tanto para a planta quanto para o fungo, e principalmente para a planta, porque como as hifas dos fungos conseguem ir mais profundamente no solo, eles conseguem fazer uma absorção maior de fósforo, e isso é bom para a planta, para ela crescer e desenvolver melhor. Como objetivo, esse estudo foi realizado tendo por hipótese que o efeito benéfico promovido pelos FMA de incrementar a absorção de fósforo do solo. Foram montados 2 experimentos em vasos compartimentalizados, contendo solos com capacidade crescente de fixação de fósforo. Em um experimento, o solo marcado estará acessível ao sistema raízes hifas de FMA, ou ao sistema IFAL. Pode passar. No outro experimento, será avaliada uma situação de competição pelo fósforo entre plantas micorrizadas e microbiota do solo, ativada com o uso de matéria orgânica de 2 tipos, com relação CP baixa ou alta. E nesse estudo, o objetivo foi avaliar a contribuição dos FMA tanto na absorção de fósforo em solos com capacidade crescente de fixação desse mineral, quanto em situação de competição pelo fósforo entre plantas e a microbiota heterotrófica do solo em solos com baixa ou alta capacidade de absorção de fósforo. Bom, eu vou falar sobre os materiais e o método utilizado. Os materiais foram diferentes solos, vasos, as telas, os FMAs, os esporos deles, e as plantas, que nesse caso foram braquiárias. Bom,
O método foi primeiro a confecção de vasos, que foram feitos de PVCs, 2 cilindros concêntricos, ambos de 15 centímetros de altura. Diferem os diâmetros deles. Um tinha 3,2 centímetros e outro 7,5. O cilindro interno, ele teve 2 laterais cortadas e substituídas por telas. Pode passar. Essa aí é a vista do vaso de cima. O compartimento interno, que é o cilindro menor, ele vai ser preenchido por areia e ele vai receber tanto as braquiárias quanto os esporos do fungo. Essa camada em volta do centro, ela é o solo tampão. Ele é um solo que vai ser usado para impedir que o fósforo do compartimento externo chegue até o compartimento interno, que também não vai ter fósforo. Ou seja, as plantas só vão ter contato com o fósforo se elas conseguirem absorver do compartimento externo. O solo que foi usado no compartimento externo, no caso foram 3, é baseado na capacidade de fixação deles. O solo A tem baixa fixação, o B tem média fixação e o C tem alta fixação de fósforo. Pode passar. Bom, as telas são importantes porque elas têm 2 diferentes tamanhos, 1 milímetro e 40 micrômetros. Quando elas têm 40 micrômetros, só as hifas dos fungos que conseguem passar do solo tampão e absorver o fósforo do solo externo. Mas quando elas têm 1 milímetro, tanto as raízes quanto as hifas conseguem fazer isso. Após a montagem do experimento, os vasos são mantidos em casa de vegetação durante 5 semanas para o crescimento das plantas. E a partir daí, foram feitos 2 experimentos com pequenas diferenças. O primeiro experimento usou os 3 tipos de solo, alta, média e baixa fixação, e o segundo usou só o alta e baixa fixação. Foram feitas 4 repetições no primeiro experimento, no segundo só 3. O segundo também difere porque ele tem adição de compostos orgânicos para ativar a biota heterotrófica do solo, que vai competir pelo fósforo. Ou seja, o segundo experimento acrescenta competição. Pode passar. No final do experimento, a coleta é igual para ambos os experimentos. A parte aérea da planta, que é tudo que está acima do solo, é cortada e colocada para secar. As raízes são coletadas apenas a das plantas que estavam nos vasos, que tinham tela de 40 micrômetros. Esse material é pesado, ele é cortado e ele é submetido a uma mufla a 500 graus Celsius por 4 horas. Transforma o material em cinzas e a atividade do fósforo nessas cinzas é medida por contagem de Cherenkov, no espectrômetro de cintilação líquida. Pode passar. Agora eu vou trazer para vocês um pouco sobre os resultados e discussão. Como foi citado pelo Felipe anteriormente, foram realizados 2 experimentos. O experimento 1 é das micorrizas arbusculares em solos com capacidade crescente de fixação de fósforo e será representado respectivamente pelas figuras 1, 2 e 3. O experimento 2 são as micorrizas arbusculares em solos com alta e baixa fixação de fósforo em competição com a biota heterotrófica do solo, que será representado respectivamente pelas figuras 4, 5 e 6. Então, vamos retornar aqui. Os resultados de massa seca, conteúdo de fósforo e atividade específica do fósforo possibilitaram o conhecimento dos efeitos da capacidade de fixação de fósforo do solo sobre a ação dos FMAs, de incrementar a nutrição de fósforo das plantas. A concentração média de fósforo na parte aérea das plantas foi de aproximadamente 0,1%, naquelas que se desenvolveram no solo de baixa fixação de fósforo, sendo essa proporção considerada normal para gramíneas. Por outro lado, verificou-se que a concentração de fósforo nas plantas diminuiu cerca de 0,06% nas plantas mantidas nos solos com média e alta fixação de fósforo, indicando situação de deficiência de fósforo nesses solos. A figura do lado esquerdo sempre representará a parte aérea das plantas e do lado direito as raízes das plantas. Aqui na figura 1, nós podemos observar que a massa seca e a quantidade de fósforo absorvido pelas plantas diminuíram com o aumento da capacidade de fixação dos solos. Isso foi verificado tanto na parte aérea quanto nas raízes das braquiárias. No solo com baixa fixação de fósforo, as plantas que utilizaram para absorção o sistema raízes hifas de FMA tiveram maior produção de massa seca. As raízes hifas serão sempre representadas por esse que está em negrito. Aqui na figura 2, nós podemos estar observando que a tendência do conteúdo de fósforo absorvido pelas plantas foi semelhante à verificada na massa seca. Embora a absorção entre
embora a diferença entre absorção via raízes micorrizadas ou via hifas de FMA no solo de baixa fixação não tenha atingido significância estatística. Então, no experimento 1, as raízes de braquiária que tiveram acesso ao solo somente via hifas apresentaram massa seca, conteúdo de fósforo e atividade específica do fósforo. Aqui na figura 3, nós podemos observar que a atividade específica nos solos com diferentes capacidades de fixação de fósforo foi significativamente maior nas plantas em que a absorção se deu pelo sistema raízes hifas de FMA do que naquelas com a absorção somente por hifas. Agora nós vamos estar passando para o experimento 2. Agora, na figura 4, nós podemos observar que quando se restringiu o acesso das raízes ao solo, não houve diferença na atividade específica entre os tratamentos. O efeito do sistema de absorção somente foi observado no caso de adição de palha, observando-se maior atividade específica nas plantas com acesso livre ao solo. Aqui na figura 6, nós podemos estar notando que, em relação à atividade específica, o efeito da mudança de solo não cancelou os efeitos de fonte de MO e do sistema de absorção, podendo ser observado também a mesma questão no experimento 1. As raízes das plantas de braquiária que cresceram nos solos de baixa e alta fixação apresentaram, de maneira geral, o mesmo comportamento que a parte aérea para as variáveis massa seca, conteúdo de fósforo e atividade específica. Isso também pode ser observado no experimento 1. Então, concluindo, independente do tratamento, os menores valores de atividade específica do solo da alta fixação do que no de baixa fixação foram devidos à maior velocidade com que se processa a diluição isotópica naquele solo. Agora eu vou passar para a Samara, que vai estar trazendo para a gente a conclusão. Bom, então a gente conclui que a absorção de fósforo pelas micorrizas arbusculares ela diminui. A crescente capacidade de fixação de fósforo pelo solo inibe o crescimento de plantas e absorção de fósforo, e a absorção pelo sistema raízes e hifas de FMAs ela é mais eficiente em promover o crescimento das plantas e absorção de fósforo que o sistema hifal unicamente das plantas. Obrigada pela atenção, esperamos que possamos ter esclarecido um pouco para você sobre este tema.